Oi pessoal, bem-vindos ao terceiro bloco do curso de Mecânica Clássica. Agora nessa aula a gente vai começar a expandir um pouquinho alguns dos conceitos que a gente já viu nas aulas anteriores para uma dimensão. Agora a gente vai começar a generalizá-los para duas ou três dimensões. E no caso de duas dimensões, é muito interessante que a gente saiba usar as coordenadas polares para reescrever algumas grandezas físicas e conseguir deduzir nos próximos vídeos alguns resultados que são bem importantes, principalmente quando a gente está falando de movimento de giro. O movimento de giro em coordenadas retangulares é muito complicado de ser expresso, geralmente envolve funções com raiz quadrada, vários termos que são realmente difíceis de ser simplificado, derivar e assim por diante. De forma que se você usa coordenadas polares, geralmente o movimento de giro fica simplificado e você consegue descrever uma maior parte, né, uma gama maior de movimentos, né? Então, vamos entender um pouquinho como, ou relembrar, né, como são as coordenadas polares e como a gente está tratando de cinemática. Vamos escrever o vetor posição, o vetor velocidade e o vetor aceleração, no caso de coordenadas polares. Então, se lembre, né, que você sempre define um ponto em coordenadas retangulares a partir de duas coordenadas. Então eu vou colocar esse ponto P como um ponto qualquer aqui e ele tem duas coordenadas. Em coordenadas retangulares é x e y. Note que sempre que você vai localizar um ponto no plano, você sempre precisa necessariamente de duas coordenadas. No caso de coordenadas polares vai ser a mesma coisa. Só que nas coordenadas retangulares, esse x e esse y, eles indicam pra gente quanto que você está multiplicando os versores, que são os versores unitários aqui. Geralmente a gente pode usar algumas letras, isso pode confundir dependendo de como você aprendeu. Às vezes a gente usa os versores I, J, mas aqui nesse curso a gente vai usá-los como X chapéu, para indicar versor, tá aqui, ó, X chapéu, ou Y chapéu, e se você tiver em três dimensões, Z chapéu também. Então esses símbolos que a gente está colocando aqui, que é o IJK do sistema de referência, lá da geometria analítica, aqui a gente chama de X, Y e Z, caso seja em três dimensões. Então, quando eu digo que um ponto P tem coordenadas x, y, é x vezes o versor x, chapéu, y vezes o versor y, chapéu, né? Então, sem problemas nenhum, assim a gente localiza um vetor em coordenadas cartesianas. Agora, no caso de coordenadas polares, o que a gente indica não é mais x e y. A gente indica r, que é o raio ou a distância da origem que você definiu até o ponto P, e um ângulo de abertura em relação a um eixo de referência, pode ser o eixo que está contendo o x-versor, por exemplo, que é esse ângulo que a gente vai definir como θ. Duas coordenadas também para encontrar um ponto qualquer. Esse ponto pode ser encontrado como xy ou pode ser encontrado como rθ, raio e ângulo. Se você encontrar como raio rθ, essa coordenada P vai ficar rθ. E agora note que no sistema de coordenadas polares, a gente vai ter também dois versores, que é o versor R na direção do raio, que ele é unitário, já que é um versor, e um versor na direção do ângulo, que é ortogonal a ele. Note também que esse sistema de referência, que é o sistema polar, ele também é ortogonal. Os versores da base, R chapéu e θ chapéu, eles formam 90 graus. E você consegue encontrar qualquer um desses vetores a partir de um múltiplo de Rθ, de R chapéu e θ chapéu. Então, nada muda aqui, com exceção que você está usando o raio e o ângulo, em vez de usar a coordenada x e a coordenada y, seriam distâncias verticais e horizontais. Só que, nesse sistema, a gente já vai verificar que isso vai ficar bem mais fácil de descrever em termos do giro, né? Antes da gente descrever essas equações, é importante que você saiba verificar quais são as relações que existem de mudança de coordenadas entre x, y e r, θ, né? Para isso, você precisa notar que existe um triângulo retângulo aqui. Você provavelmente já viu isso, né? Em cursos de geometria analítica ou de vetores. Existe um triângulo retângulo aqui, de forma que você pode escrever uma relação entre seno de θ, que é cateto oposto y sobre r, e cosseno de θ, que é cateto adjacente x sobre r. Então você pode escrever algo desse tipo, que é o que a gente vai fazer para escrever cada uma dessas notações, dessas grandezas que estão ali. Então veja que a gente vai acabar obtendo que x é r vezes cosseno de θ, cosseno é cateto
adjacente, né, sobre hipotenusa, que é o R, e o Y é R vezes seno de θ. Essa expressão que eu acabei de colocar aqui, ela indica para a gente como que eu faço a transformação de um sistema de coordenadas polar para um sistema de coordenadas cartesiano. Se você sabe qual que é o raio de abertura de um ponto e sabe o ângulo de abertura, você consequentemente pode encontrar as coordenadas x e y para o sistema de referência. Então você pode fazer essa transformação de um sistema para outro a qualquer momento, sem problema nenhum, tá? Agora veja que outras relações são úteis aqui, geralmente a gente acaba utilizando. Por exemplo, o fato de que R é a hipotenusa de um triângulo que está marcado pelo cateto x e o outro cateto y, de forma que o x vai ser y quadrado, desculpa, o R vai ser y quadrado mais x quadrado na raiz, ou seja, elevado a meio. Então você pode escrever essa relação dessa forma, escrever a relação inversa dessa daqui. Se você substituir as coordenadas cartesianas do valor de y de x, você encontra as coordenadas polares. E também outra forma de inversão é perceber que a tangente desse ângulo é escrito como cateto oposto x, y, sobre cateto hipotenusa, cateto adjacente y, de forma que o θ, que é o ângulo, fica como o arco tangente, ou tangente a menos 1, né, de y que divide x. Então, com essas relações que estão aí, você já consegue escrever uma boa parte sobre as mudanças de variável, né? Outra condição que você precisa verificar é que a gente consegue escrever os versores em função, um conjunto de versores em função do outro. Isso é bem interessante porque a gente vai utilizar os versores para fazer as transformações. E caso você já tenha feito álgebra linear, provavelmente já tenha tido contato, você acaba percebendo como que as mudanças de base são relevantes aqui. Porque o que a gente vai fazer é justamente construir, sem a matriz, qual a mudança de base das coordenadas cartesianas para as coordenadas polares. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. O R versor, ele pode ser escrito decompondo x versor vezes cosseno de θ, mais y versor vezes seno de θ. E o θ versor, ele pode ser escrito como menos x versor vezes seno de θ, mais y versor vezes cosseno de θ. Essas relações são bem essenciais para você agora relacionar não as coordenadas do ponto, r, θ, x e y, mas sim as coordenadas da base, x versor, y versor, r versor e θ versor, da forma que está escrito aqui. Então a gente acaba escrevendo essa relação. Como você chega nela? Decompondo cada uma das coordenadas em função de x versor e y versor, escreve o r versor para cada um deles. Você vai perceber que o r tem duas componentes, uma componente que é a componente na direção x, que é essa vezes cosseno do ângulo, e a outra componente que é essa vezes o seno do ângulo. Se substituir tudo aqui, você chega nessa expressão. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui porque essa expressão leva um bom tempo para a gente chegar, mas pode ter certeza que se você pesquisar na parte de álgebra linear, mudança de base, esse é um dos resultados principais que é discutido lá e que você provavelmente já deve ter visto. Mas tendo qualquer dúvida, você chama aí que a gente destrincha isso para você, tá? Agora, ótimo, se a gente já sabe essas relações de mudança de base, a gente pode falar um pouquinho, finalmente, sobre cinemática. Cinemática é descrever, como você bem sabe, o vetor velocidade, posição e aceleração, sem se preocupar muito com o que está causando esses vetores. Ou seja, a gente não está preocupado com as forças que agem no sistema, a gente só está preocupado com o que acontece com a velocidade, com a posição, com a aceleração, à medida que o tempo passa, né? Então, quando a gente tem coordenadas polares, né, a gente pode escrever o vetor posição em função de um ângulo, de forma que a gente pode escrevê-lo assim, ó, r versor em função de θ, com θ em função de tempo. Isso vai facilitar bastante, você consegue perceber que a gente consegue descrever a maior parte dos fenômenos se você tratar isso como uma variável intermediária para o tempo. Então, em vez de você descrever r versor, θ mais um θ versor, a gente pode escrever o vetor r, né, como essa grandeza está aqui. Toma cuidado que quando a gente está falando em mais de uma dimensão, aparece vetor para todo lado e você tem que sair lembrando de fazer a anotação. Se você estiver acompanhando o livro que a gente está seguindo, que é o Simon, você vai ver que ele não põe seta, mas coloca os vetores em negrito, que é basicamente a mesma coisa. Então, coloque seta para você não se confundir, e se for versor, coloca o chapeuzinho
Só lembrando, versor é o vetor, só que unitário. Então o módulo dele é igual a 1. Escrevi essa grandeza da forma que está aqui. Vamos ver o que acontece com o vetor velocidade. Qual que é, afinal, esse vetor velocidade? E qual que é esse vetor aceleração quando a gente faz esse problema aqui? Bem, para isso, a gente vai analisar algumas coisas antes de avançar. Primeiro, note quando eu faço a taxa de variação do versor R em função a θ, note que o versor R ele pode ser escrito como em função de θ, ele está aqui. Quando eu derivo isso aqui, vai obter cosseno θ derivada a menos seno, então menos seno x versor cosseno, que está aqui. E quando eu derivo o seno, vai dar cosseno positivo y versor. Ou seja, quando eu derivo R chapéu, ou versor R em função de θ, eu encontro o versor θ. Esse resultado vai ser bem interessante para a gente simplificar alguns resultados. Note que o R versor ele é ortogonal ao θ versor, de forma que a derivada forma 90 graus com essa grandeza que está aqui. Então a derivada do vetor posição, ele aponta na direção do vetor ortogonal, saindo para cá. Se você lembra um pouco de mecânica básica, deve se lembrar que o vetor posição em giro e o vetor velocidade eles são ortogonais. Um aponta numa direção e o vetor de posição aponta para outra. Agora, outra característica que vai nos ajudar a simplificar alguns resultados é quando eu faço a derivada do θ versor em função de θ também. Note que o θ versor está escrito aqui. Quando eu derivo, fica menos x cosseno, menos y seno. Então, o que a gente acaba percebendo é que a derivada do θ versor é menos o R versor. Mais uma grandeza bem interessante vai nos ajudar a simplificar alguns resultados daqui para frente. Com esses resultados em mente, a gente finalmente pode encontrar qual que é o vetor velocidade, para que direção que ele está apontando, o que significa cada uma das componentes e assim por diante. Vamos ver se está comigo aí e tentar fazer isso aqui. Ó. Então, note, você já sabe muito bem, né, da cinemática em uma direção, que o vetor velocidade ele é a taxa de variação do vetor posição em função do tempo. Note que eu estou escrevendo vetor em todos os momentos quando a gente trata de vetor. Não esquece disso porque é a novidade agora, quando a gente está falando de mais de uma dimensão, né? Agora veja, se o vetor posição é dado por R vezes R chapéu, e esse R chapéu depende de θ, que por sua vez depende de tempo, quando eu for derivar isso aqui, eu tenho um produto para derivar. Então deriva com cuidado. Ó. A derivada do produto fica a derivada do primeiro, que é 1 vezes R chapéu, mais o primeiro, que é R, vezes a derivada do segundo. Vou escrever aqui a derivada do segundo. Ó. Derivada de R chapéu, como ele depende de tempo indiretamente, fica a derivada de R chapéu em função de θ, vezes a derivada de θ em função de t. Então, a gente acaba escrevendo toda essa expressão para velocidade. Ó. R ponto... Cadê o R ponto? Aqui, né? R ponto θ e R chapéu mais R. Então, bom. Agora veja só, vamos fazer algumas simplificações aqui quando a gente for resolver. Olha, esse R que a gente acabou de encontrar, dr dt, que eu comi aqui, né? Por isso que eu tô... Deixa eu só pôr de volta aqui. O dr dt, falei que era 1, né? Mas é dr dt, vezes R chapéu, mais... Agora sim. Derivada desse, vezes aquele, mais esse, vezes isso. Esse dr dt que está aqui, ele representa a taxa de variação do vetor posição em função do tempo, né? Vamos marcar o que é vetor aqui. E não se perder. Ó. Então, isso está representando para mim a taxa de variação da posição em função do tempo. Isso aqui marca uma velocidade escalar de uma certa forma, né? Então, eu vou escrever isso aqui dessa forma. R ponto, para simplificar, R ponto, R chapéu, mais esse dr de θ também é R ponto. Beleza? Vezes θ ponto, vezes θ chapéu. Da onde apareceu o θ chapéu? Daqui, ó. dr de θ é θ chapéu. Tá até escrito aqui, ó. Agora, dθ dt é θ ponto. Só para simplificar, para não ficar com essa notação tão pesada, é a taxa de variação do ângulo em função do tempo. E aqui está R ponto. Note, então, que a gente acabou de escrever o vetor velocidade em termos de duas coordenadas, que é uma coordenada referente ao R versor, ou seja, uma coordenada apontando na direção do R versor, e outra coordenada apontando na direção de θ chapéu. Então, a gente acabou de ver duas componentes. Vou até escrever em vermelho aqui para você perceber. A componente da velocidade na direção de R
ele é dado por R ponto. Agora, a componente θ da velocidade na direção de θ, ele é dado por R ponto, R θ ponto, né? Eu pus um ponto a mais aqui, R θ ponto. Tá aí. Essa expressão que está aqui mostra para mim quais são as componentes da velocidade. Duas velocidades que a gente já vai discutir qual que elas são, né? Note que, quando a gente está falando em uma dimensão em coordenadas retangulares, algo que você sabe fazer é a derivada, ou a taxa de variação da posição em função do tempo para cada uma das coordenadas. Essa vai naturalmente, é a taxa de variação de cada uma particularmente. Aqui não, a taxa de variação da velocidade, quando eu estou falando em coordenadas polares, é primeira componente R ponto, que é a derivada do R, e a segunda componente, que é o tamanho do raio, né, a derivada dele, se for função do tempo, e outra função, outra componente, que é R vezes a derivada do θ, que é θ ponto. Guarda essa informação que a gente vai chamar, até anota aí em qualquer canto aí, na parede de casa, sei lá, porque a gente vai usar isso bastante nesse terceiro bloco aí, quando a gente está falando de várias variáveis, tá? Agora, outra componente importante quando a gente está falando de cinemática é a componente, finalmente, da aceleração. A gente já escreveu a velocidade, que está aqui, né? Você bem sabe que a aceleração é a taxa de variação da velocidade em função do tempo. E você sabe qual que é a expressão de velocidade? Ela está até escrita aqui, mas eu vou dar uma expandida aqui para você. A gente sabe que a velocidade é igual R ponto, R chapéu, mais R, θ ponto, θ chapéu. Duas componentes. A componente na direção do raio e a componente na direção do ângulo. Ambas estão aí, né? Agora vamos derivar e encontrar a aceleração? Eu tenho que derivar V em função do tempo. O que depende do tempo aqui? R ponto, R chapéu também depende do tempo. Quer dizer, pode ser escrito aqui, né? Depois, R e θ ponto. Todos eles dependem do tempo e a gente tem um produto, ó, vezes e dois produtos aqui. Então toma cuidado na hora de escrever a relação, né? Porque a gente vai escrever duas regras do produto e uma é tripla aqui, ó. Vamos ver assim, ó. Quando eu derivo isso aqui, vai ficar derivada do primeiro, R ponto ponto, vezes o segundo, R versor, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, derivada do R versor, estou fazendo em função de θ aqui, né? De tempo, então vai ficar em função de θ, vezes dθ, em função de t. Escrevi tudo isso aqui. Vou tirar esse componente aqui, se precisar daqui a pouco a gente coloca, porque aqui vai ficar um pouquinho grande, tá? Ótimo. Esses dois termos que eu coloquei aqui é a regra do produto só para essa expressão que está aqui. Vamos fazer para o outro, ó. Deriva o primeiro, mantém os outros constantes. Vai encontrar R ponto, θ chapéu. Mantém o primeiro constante, deriva o segundo, θ ponto ponto, e mantém o terceiro constante. Por fim, os dois primeiros constantes, R, θ ponto, e o segundo deriva em função do tempo. Fica dθ chapéu, dθ vezes dθ sobre dt. Ótimo, juntamos tudo aqui. Essa expressão que está aqui já é aceleração, tá? O vetor aceleração. Como você sabe, tem duas componentes. Uma componente na direção do raio, outra componente na direção do ângulo. Mas aqui ainda não dá para ver muito bem qual que é qual. Então vamos fazer dar uma misturada isso aqui e ver o que a gente acaba obtendo, ó. A gente acaba assim, ó, aceleração. Aqui, nada para ajustar, R ponto ponto, R chapéu. Agora, aqui, ó, você tem dr chapéu em função de θ. dr chapéu em função de θ é θ chapéu. Então, aqui você já percebe que essa componente é uma componente em relação ao ângulo. Então, vamos colocar aqui, ó, R ponto. dθ dt é θ ponto, é a taxa de variação do ângulo em função do tempo. Tá aqui. Agora, essa expressão que está aqui, ela vai ser θ chapéu. Guarda ela aí, vamos pro próximo. Esse outro ponto que está aqui, não tem nada para ajustar. A gente já sabe que é uma das componentes θ chapéu do vetor aceleração, que é R ponto, θ ponto. Fica R ponto, θ chapéu. Perfeito. Aqui também nada para ajustar. R, θ ponto, ponto, θ chapéu. Mas, agora, aqui a gente tem alguns ajustes para fazer, ó. Derivada do θ chapéu em relação a θ é menos R chapéu. Então, essa parcela diz respeito ao raio, né?
de forma que ela vai ficar negativa, por causa desse menos R chapéu, e vai ficar menos R teta ponto, vamos ver, R chapéu, e tem outro teta ponto aqui, ó. Então, eu tenho um teta ponto ao quadrado. Vamos juntar tudo isso aqui e ver finalmente o que aconteceu? A gente obteve essa expressão. Em função de R chapéu, eu tenho R ponto ponto, esse termo é teta, esse aqui é teta, esse é teta e esse é R chapéu. Menos R teta, menos R teta ponto ao quadrado na direção de R. Ótimo. Agora, o que tem na direção de teta? R ponto teta ponto e outro R ponto teta ponto são dois R ponto teta ponto. E aqui R teta ponto ao quadrado, né? 2 pontos, né? Vamos colocar assim. Mais. Deixa eu pôr só na ordem certinha para depois você reconhecer essa forma. Vai ficar R teta ponto ponto mais 2 R ponto teta ponto na direção do versor teta, que é o ângulo, né? Ótimo! Finalmente, a gente encontrou as duas componentes da aceleração quando a gente está falando de aceleração e de cinemática em coordenadas polares, né? Que é assim, uma delas é a aceleração na direção do versor R. E essa aceleração é R ponto ponto menos R teta ponto ao quadrado. E a outra aceleração é a aceleração na direção do versor teta, que é R teta ponto ponto mais 2R ponto teta ponto. Achamos as duas acelerações, as duas componentes da aceleração. Você talvez não reconheça de imediato, mas essa aceleração é bem famosa. Ela é chamada de aceleração centrípeta. Por que, afinal de contas, aceleração centrípeta? Porque note que essa componente da aceleração é aquela que está apontando na direção do raio. Nesse caso para fora, por exemplo, para dentro, mas ela está na direção do centro. Por isso que ela é vista como aceleração centrípeta. Eu só estou verificando qual que é a aceleração que está puxando para dentro o objeto ou espalhando para fora, né? Mas nada que está tirando ele do ângulo de giro. Então, ele está esticando para fora da origem ou puxando para dentro da origem. Essa componente ela é chamada de aceleração centrípeta. Ela pode ser diferenciada da centrífuga, que é para fora, centrípeta é para dentro, mas no geral aqui a gente vai chamar tudo de aceleração centrípeta. E ela muda, claro, conforme o sinal, mas isso não vai ser realmente relevante aqui. Agora, essa aceleração é uma outra aceleração que a gente vai discutir quando falar de giro lá na frente, que é chamada aceleração de Coriolis. É um nome bem diferente, mas a gente vai falar dela bem mais para frente. E ela vai ser bem relevante para indicar movimentos que têm aceleração na direção do ângulo. Principalmente, por exemplo, quando você tem que descrever o movimento de um peão. Um peão, quando ele está girando, o raio não está mudando, mas ele está sendo acelerado e por isso que ele não cai. Ele não cai porque tem uma aceleração na direção do ângulo. E essa aceleração a gente vai discutir em alguns vídeos ali pra frente. Se liga no próximo vídeo, daí daqui a pouco a gente volta, tá bom? Tchau!